Bom, amados, hoje nós vamos falar sobre o padrão de Jesus Cristo. Eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 11. Mateus, agora sim, vamos lá. Deixa eu encontrar aqui, amados. Mateus capítulo 11, versículo também 11, Jesus está dizendo: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Irmãos, amigos, aqui nós conhecemos esse texto. O Senhor Jesus está aqui testemunhando sobre João o Batista. Um homem que, segundo as palavras do próprio Cristo, dos que nasceram de mulher, não apareceu alguém maior do que ele. Então nós vemos aqui uma grande honra para este homem, ele sendo enaltecido pelo próprio Deus. É importante a gente destacar isso, amados, porque quando nós falamos do padrão de Jesus Cristo, nós começamos a caminhar neste modelo que o Senhor Jesus tem para nós. A exaltação, ela precisa vir de Deus. A aprovação precisa vir de Deus. Será que a gente já olhou para as pessoas deste mundo, especialmente falando dos religiosos, os homens de posição, os líderes, esses cantores, esses famosos, considerados até como estrelas, pela sua importância, né, nacional ou internacional, ou mesmo para as pessoas comuns, as pessoas da nossa cidade, pessoas que professam a sua fé, pessoas que têm a sua devoção, a sua fidelidade a uma igreja, pessoas que fazem verdadeiras declarações de amor por Deus, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Olhando para essas pessoas, meus amados, e claro, para a nossa vida, será que nós conseguimos ver a aprovação de Deus? Será que o que eles fazem é o padrão de Deus? É o padrão de Jesus Cristo? Ou seja, a forma como Jesus quer que nós andemos neste mundo? Será que aquela pessoa está agradando a Deus? Essa é a questão. Será que eu estou agradando a Deus? Será que aquela pessoa que às vezes respira religião, né, é o que eu disse, são pessoas que estão nesse meio religioso, e parece que respiram religião. Será que essas pessoas estão trilhando mesmo o caminho para o reino de Deus? Será que você, amado, está trilhando o caminho para o reino de Deus? Consegue me entender? Tem tantos religiosos neste mundo, tantas religiões, igrejas neste mundo, e nós não estamos aqui criticando nenhuma delas. Mas, partindo aqui por esse contexto, amados, o menor no reino dos céus é maior do que João. Nós não vamos julgar as pessoas, nós vamos olhar para nós vamos olhar para a nossa vida. Será que o mérito no reino dos céus é ser o menor? Será que este é o padrão de Jesus Cristo? Nós temos que abraçar esse desafio, meus amados. Buscar ser o menor. E é um desafio porque é algo contrário à nossa natureza. Nós estamos acostumados a querer sobressair, a ser o melhor. Os falsos religiosos, a gente diz assim, né? Os falsos religiosos são os outros. A igreja falsa é a outra. Isso está ligado diretamente à humildade, meus irmãos. Nós precisamos buscar
ser o menor, buscar a aprovação de Deus. Este é o assunto que eu gostaria de trazer para cada um de nós, para falar do padrão do Senhor Jesus Cristo. Aqui mesmo em Mateus, só vire aí um pouco as páginas da sua Bíblia, Mateus capítulo 18. Esse é o nosso texto, Mateus 18. E nós vamos aqui fazer um breve comentário para a nossa edificação. Mateus capítulo 18, verso 1. Está dizendo: naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Meus irmãos, imagine um páreo duríssimo. Olha só, de um lado nós temos Moisés. Nós sabemos quem foi Moisés e sabemos da importância dele. Do outro lado nós temos Davi, que também nós conhecemos a importância dele. Do outro lado nós temos Abraão. Tá difícil de saber quem é mais importante, né? Aí nós temos Maria, que também foi uma mulher importante. Temos Sara, tem Daniel, tem Jó, tem Paulo, Pedro, João, Tiago e por aí vai. São muitos nomes. Aí Jesus diz que dos que nasceram de mulher, ninguém foi maior do que João o Batista. Mas no reino dos céus, meu amado, o menor é maior do que ele. Então os discípulos chegam para Cristo e perguntam: quem é o maior no reino dos céus? Que pergunta, irmãos! Talvez uma pergunta difícil de responder, parece até um diálogo entre Cristo e os fariseus, que vinham só com essas perguntas complicadas. Mas vire de novo a página da sua Bíblia, no capítulo 19 de Mateus, no verso 14, Jesus está dizendo aqui: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Irmãos, o Senhor Jesus vai respondendo aqui com a sua grande sabedoria. Da mesma forma como ele fazia com os fariseus. Eles chegavam com uma pergunta tão difícil e Jesus dava uma lição neles. Por que Jesus diria isso, amados? Não os estorveis de vir a mim. Os discípulos estavam ali repreendendo aquelas pessoas que vinham trazendo seus filhos, as crianças, para chegar perto de Jesus. E Jesus disse: dos tais é o reino dos céus. Que colocação maravilhosa, irmãos. De fato é um grande ensino para todos nós que estamos aqui. Porque a religião, a religiosidade, as tradições, tudo isso que nós pensamos aí, pode ser uma completa enganação. É estar se enganando. Quem é o maior no reino dos céus? Talvez esta seja a nossa pergunta também. Já falamos das estrelas lá atrás, os grandes homens, pessoas tão importantes, né? Parecem que têm a mesma importância aí que um político do alto escalão. São pessoas realmente respeitadas. Depois de Jesus Cristo, quem é que seria então o maior lá no céu? Vamos pensar nesta palavra de Jesus. Ele disse lá em Lucas 22, 26, mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor. Meus amados, que isso verdadeiramente pudesse nos trazer uma nova perspectiva de que nós não somos melhores do que ninguém, de que nós não podemos julgar ninguém e principalmente, como servos de Deus, nós temos que ser os menores. E isso não diz respeito à condição financeira, não diz respeito à realização, à popularidade ou coisas assim, né? O irmão Ademir trouxe um estudo recente e ele foi muito feliz em dizer: não é errado nada disso, mas diz respeito, meus amados, à aprovação de Deus. Voltando para o capítulo 18, paramos aqui na pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Versículos de 2 a 5. E Jesus, chamando
um menino o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Nós falamos de Jesus, nós falamos da sua facilidade em tratar de questões difíceis, e ele sempre dando aula na simplicidade. Depois de uma pergunta evasiva, uma pergunta astuta, poderíamos dizer assim, Jesus vem dar uma grande lição nesses homens e em todos nós que estamos aí embarcando rumo ao reino dos céus. Ou imaginam isso. É uma lição para todos nós, amados. Nós precisamos pensar nisso. A gente se enche de bons argumentos para dizer que nós somos espirituais, que nós conhecemos a verdade. E Jesus está aqui propondo um padrão para nós seguirmos. Devemos entender a urgência neste chamado, meus amados. Este padrão aqui não é como a maioria das coisas desta vida. Só explicando melhor essa questão, nós poderíamos dizer assim, né? Existe uma regra, existe uma lei. Mas para esta lei existem também 5 brechas. Ou seja, 5 maneiras de nós passarmos por cima dela. Nós sabemos como isso acontece na prática, principalmente aqui no nosso país. No entanto, quando nós falamos do padrão de Jesus Cristo, o padrão de Deus, não há brechas, meu irmão, meu amigo. Não há desculpas. Pelo contrário, ele é muito claro. Ele está muito bem explicado. Jesus aqui na ocasião chama um menino, como se nós estivéssemos aqui reunidos, e aí a gente chama um menino e coloca ele aqui no meio. Uma criança, amados. Aí eu pergunto para vocês, quem dá crédito para uma criança? As crianças não têm sentido no que fala, não sabem nada da vida. Quem vai dar crédito para uma criança? E Jesus coloca aquele menino no meio dos discípulos. Uma verdadeira aula de simplicidade, né? Porque eu gosto muito daquela passagem onde Cristo estava escrevendo com o dedo na terra. E aí chegou uma multidão de pessoas, porque é assim, não é assim, é desse jeito, não é desse jeito. E Jesus dá uma lição naqueles homens, naquelas pessoas, e não fica ninguém ali. Em resposta à pergunta, meus irmãos, Cristo diz: se não vos fizerdes como este menino, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E agora? Deve ter desmontado aqueles homens, eles vieram todos, né, animados para saber quem que é o maior lá no céu. É o, sei lá quem, é aquele, sou eu. Vamos lembrar, meus amados, da resposta de Nicodemos a Jesus. Jesus disse para ele: Nicodemos, para ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. E aí o Nicodemos responde: como pode, Senhor, uma pessoa nascer sendo velha? Por acaso ela vai entrar novamente no ventre da sua mãe e tornar a nascer? Então, meus amados, como é que pode alguém se tornar menino sendo velho? Esse é o padrão de Jesus, irmãos. Esse é o padrão de Deus. Ele usa aqui 3 palavras que nós precisamos medir na nossa vida. Primeiro ele diz converterdes, está aí no texto, que é de conversão, que é de mudar o sentido na jornada. Está indo para lá, converte e vem para cá. Ele também diz tornar, ele fala dessa palavra, vos tornar. Tornar é regressar ao lugar de onde saiu. E por último ele diz receber, que é de tomar posse, de obter uma recompensa. Vou receber o meu salário, vou receber a minha recompensa. Meus amados, isso faz todo sentido na vida espiritual. A gente precisa se converter, esse é o primeiro passo. Precisa se converter. Se nós estamos caminhando apressadamente ou devagar, não importa, para o mundo, nós devemos mudar a nossa direção.
Essa é a palavra de Jesus para nós. Passar a trilhar os caminhos de Deus. Eu não posso dizer que eu sou crente, eu não posso dizer que eu sou filho de Deus, como todo mundo diz que é, e andar nos caminhos do mundo. Tem alguma coisa errada. Eu preciso converter a minha jornada, converter a minha direção. E quando nós abraçamos a fé, irmãos, não podemos esquecer o lugar em que estamos. Às vezes a gente se perde na nossa vida. Inclusive, a gente deixa Deus de lado. Isso talvez esteja acontecendo com a gente hoje, né? Não especificamente aqui com a gente, mas com os crentes talvez, com a situação que nós vivemos, desânimo, frieza, apostasia. Mas nós precisamos tornar, voltar ao lugar de origem, tornar para o lugar de onde nós saímos, meu amado. Tenha certeza disso, irmão e amigo. Andar com Deus não é fácil, mas andar longe dele certamente é muito pior. O crente não deve se distrair com as coisas desta vida. Foi isso que o irmão disse, foi muito feliz em dizer. Não é errado a gente procurar uma melhor aqui, uma melhor ali, mas a gente não pode se distrair com os negócios desta vida, porque a nossa recompensa não está aqui nesta terra. Precisamos receber Jesus e tomar posse dessa herança incorruptível, algo certamente maravilhoso para nós. Irmãos, este é o padrão de Jesus para nós seguirmos, é o padrão de Deus. Nós vamos rapidamente usar 3 exemplos de criança, falar de 3 situações de criança. Nós falamos dos meninos e, claro, o nosso objetivo maior é aproveitar isso na nossa vida. Cristo quer ensinar para nós, amados, que interiormente, aqui dentro, nós temos que ser como crianças. Não diz respeito a ser criança fisicamente, porque nós já crescemos. Nós temos aqui o Samuel, ele é uma criança, daqui a pouco ele vai ser um homem, daqui a pouco ele vai ser um adulto. Não diz respeito a ser criança mentalmente. Ora essa, nós temos as nossas responsabilidades, não podemos viver na infantilidade, não é assim, amados? Amanhã a gente tem que trabalhar. E também não diz respeito a ser uma criança espiritualmente, porque nós temos que amadurecer na fé a cada dia. É isso que a palavra diz para nós. Amadurecer. Ser criança da forma como Cristo chamou, meu amado, é um padrão de vida. São atitudes diferentes a cada dia. E como Cristo disse, é ser o menor. O primeiro exemplo, amados, de criança é a dependência. Nós vamos abrir nossa Bíblia no Salmos, Salmo 73. Este salmo, a gente vai ver aqui uma grande verdade acerca da dependência do crente. Eu particularmente gosto muito dessa passagem, porque aqui nós temos um resumo da vida, dos sentimentos que a gente sente em relação ao mundo, em relação às pessoas do mundo, e acima de tudo, amados, fala da confiança que o crente tem, ele precisa ter. Salmo 73, versículo 25 e 26, o Asaf está dizendo: quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Amados, quando a gente fala de uma criança, ela é completamente dependente dos seus pais ou do responsável dela. Primeiro, ela não tem condições de ir trabalhar, como amanhã nós vamos, para conseguir comprar o alimento. Ela não pode fazer isso. Segundo,
ela não tem condições de preparar o seu alimento. Não tem como uma criança sair do seu berço lá e ir lá na cozinha e abrir a geladeira e pegar o leite e esquentar no micro-ondas e tomar. Ela não vai fazer isso. Conseguiu entender aqui, meu amado? A dependência total de Deus? Percebeu o que é ser criança? O que é ser um menino? Ou seja, sem os pais, a criança morre. Este é o modelo de Jesus, meus amados. O Senhor precisa ser a nossa porção para sempre. O nosso coração desfalece como uma criança que chora porque ela está passando por alguma dificuldade, algum aperto. A gente se desfalece nessa vida, amados. Mas o Senhor é a nossa fortaleza. Isso é confiança. Isso é fé. Uma criança confia dessa forma nos seus pais. É saltar no vazio, confiando no Senhor. É difícil fazer isso, irmãos. É difícil a gente fazer isso, porque nós atribuímos a nossa vida, o nosso sucesso, tudo que nós temos, a nós mesmos. Tem gente que aprendeu a não confiar em ninguém, além de si mesmo. Tem gente que aprendeu a não depender de ninguém. E aí, quando se trata de Deus, também não querem depender de Deus. Enquanto que o salmista diz: quem tenho eu no céu? Sabe o que é isso, amados? É a vida futura. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, falando do agora, do momento presente. Eu não desejo nada além de ti. Meus amados, é isso que Cristo quer dizer com aquele menino lá no meio. Sabe aquele menino que está lá no meio? Segundo exemplo, segunda situação, são os ideais. Em Romanos, eu convido você para vir aqui para o livro de Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 16. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Romanos 12, verso 16 diz: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Irmãos, não importa o que é. Tem coisas que são insubstituíveis para uma criança. Tem coisas que têm valor para uma criança. Ah, mas isso aí não vale nada. Tem valor. Vamos pensar nisso um pouco. Vamos pensar na nossa vida espiritual, irmãos. Criança é sinônimo de humildade. E humildade é o caminho para a salvação. Quem é o maior, Senhor? E Jesus disse: se você não tiver o procedimento como o de uma criança, não vai entrar no reino de Deus. Amados, qual é a nossa ambição nesta vida? Qual tem sido a nossa ambição neste mundo? O Senhor nos deu algo de valor, lá na cruz do Calvário. É um valor espiritual, é um valor eterno. O mundo não entende isso. Resta saber se nós estamos satisfeitos com isso ou não. O ser humano, ele tem um desejo quase que insaciável por querer sempre mais. Ele não quer ter uma casa somente, ele quer ter duas. E se ele já tem duas, ele quer ter 3. Quando ganha 1.000, quer ganhar 2.000. E por aí vai. Estão vendo este menino? Jesus diz: nem tudo na sua vida se resume a valores, nem tudo na sua vida se resume a ter, ou a ter uma posição, ou ser melhor, ou ser maior. Esta é a lição do Senhor Jesus, amados. O que é importante para nós? Terceira e última, sinceridade. Em Hebreus, vem um pouquinho adiante aqui comigo. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 22 e 23.
sinceridade, pureza. Hebreus 10, 22 e 23 diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. A criança, o menino, ele não esconde o seu sentimento. Ela é pura. Ela não guarda rancores, não guarda mágoas, nem iras. Quando a gente esbraveja com a criança, quando a gente repreende duramente uma criança, bate numa criança, em pouco tempo ela está ali com a gente mais uma vez, nos abraçando, no nosso colo. É assim com as crianças. Será que isso nos ensina alguma coisa, amados irmãos? Será que não é isso que Jesus quer dizer com: se não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino de Deus? Uma criança, amados, ela é totalmente dependente. Foi isso que nós falamos. Ela não vai levantar cedo, pôr uma roupa, montar no ônibus e ir trabalhar. Ela não vai fazer isso. Uma criança não tem grandes ambições. Meu filho, mas o que é isso? Joga isso fora, isso não presta. Não, eu vou guardar isso. E elas são sinceras. Tem gente que diz que criança não sabe mentir, mas elas sabem sim. Mas nós sabemos quando é mentira, amados. Elas não sabem esconder isso, não conseguem esconder isso. Exteriormente, nós temos que ser como servos adultos, maduros mesmo, buscando sempre a estatura de Cristo. Prontos para defender o Evangelho quando for necessário. E interiormente, amados, temos que ser como crianças, na pureza, no amor, na confiança. Este é o padrão de Jesus Cristo. O texto diz: coração purificado da má consciência, retendo firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Amados, que possamos estar certos sobre a nossa esperança, que estes ensinamentos verdadeiramente fossem práticas em nosso viver. Que o Senhor abençoe a todos. Amém? Amém. Irmão?